capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Se você for lá no capítulo 1, fala sobre a vocação de Jonas e a sua fuga e o castigo de Deus. No capítulo 2 fala Jonas no ventre do grande peixe, na sua oração e o seu salvamento. No capítulo 3 fala Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. E o capítulo 4 diz o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Você tem aí a Bíblia? Abra aí sua Bíblia no livro de Jonas. Só tirar uma dúvida aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou muito ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois agora, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu sentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou e morreu. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em outra noite pereceu? Não me hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que Deus está tratando com alguém que tudo para ela é questão de reclamar, murmurar, até mudar o rumo do que Deus falou para fazer. Ela muda o rumo e ela ainda quer encontrar a misericórdia de Deus. Lá no comecinho nós lemos no título do capítulo 1 que Jonas tinha uma vocação, mas ele fugiu para uma outra cidade, sendo que Deus mandou para Nínive, ele foi para Tarsis. Só pelo título dá para a gente meditar que ele tinha uma vocação, mas ele fugiu e Deus o castigou. E aí
a Bíblia diz que lá dentro do ventre, né, da baleia, do peixe grande, ele orou a Deus. E o Senhor moveu aquela baleia até a praia e ela vomitou ele, né? No capítulo 3, ele chega em Nínive, ele prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Mas ele se depara com corações duros, pessoas que não querem o evangelho, não queriam aceitar a pregação da palavra de arrependimento, né? Novo tempo, vida nova. Não queriam essa proposta. E aí, a Bíblia diz que ele se abateu muito, que a sensação que ele tinha era estar enxugando gelo. E ele disse para Deus: foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. O Senhor não me trouxe para que eu viesse a pregar e ninguém querer ouvir. Não. Eu já estou aqui, vou pregar o que tem que ser pregado, mas eles não querem. E aí a Bíblia diz lá no capítulo 4 que ele se desgostou em extremamente. E ele ficou ressentido, ficou chateado. Você prega. E ele orou ao Senhor pedindo a morte, né, no capítulo 2. No capítulo 3 ele diz: tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: isso é razoável? É isso que você quer? Esse teu sentimento não é bom. Aí Deus vem e traz uma sombra e uma água fresca. Faz nascer sobre a cabeça dele uma boboreira, plantas, folhas grandes. Ele diz: agora sim, eu estou gostando, porque Deus, ele fez nascer uma boboreira, agora eu durmo na sombra. Ele estava do alto, vamos imaginar um monte, um elevado, olhando para a terra de Nínive, não sabendo o que fazer, que caminho tomar, como proceder. E a Bíblia diz que ele estava meio reclamando com Deus. Deus veio e colocou a boboreira, ó, ficou fresquinho. Eu falei: eita, agora sim eu vou desfrutar das bênçãos de Deus. Mas para que nós possamos chegar até a bênção, tem um processo. Para que a promessa se cumpra, tem um processo. Sabe o que tem acontecido hoje? Que Jonas, ele vai falando da terra de Nínive, né? Vai reclamando dos homens de Nínive, corações duros. Mas Deus não dá colher de chá, não. Sabe por quê? Porque Deus foi lá e tirou. Fez um bicho entrar na boboreira, secou, morreu a boboreira. E Jonas ficou desesperado. Poxa vida, agora que eu vou ter um pouquinho de sombra na moleira, água fresca para eu beber, o Senhor traz um bicho, o bicho come a boboreira, acaba com tudo, devasta tudo. O Senhor não, parece que não me ama. E Deus falou: eu te amo sim. Só que você está vendo todos esses da terra de Nínive como um problema. Sendo que quando eu te mandei para cá, eu tinha só esse problema. Ninguém queria se converter. Só que agora eu vejo que eu trouxe 2 problemas para mim. Porque a terra de Nínive é um problema porque não quer minha salvação. Mas eu peguei um servo meu que é mais problemático do que toda Nínive. Só dá glória quando tem a boboreira. Só fica feliz quando está sobrando um pouco de dinheiro. Só vem cultuar com bastante alegria quando o chefe dá uma promoção, alguma coisa, você vir nos microfones e contar. Deus chegou à conclusão: peraí, achei que eu trouxe um camarada para resolver o problema de Nínive, eu arrumei foi outro problema. Hoje a palavra pergunta para você: quem é você? Dentro da tua casa, você é o problema ou você é a solução? Você é a guerra ou você é a paz? Sabia que Deus permite portas se fecharem, amigos abandonarem, muitas coisas acontecerem por conta da nossa infidelidade com Deus? Irmão, irmã, não adianta. Não adianta ficar pregando só a palavra que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus fez com Jonas, mas ele viu que Jonas estava bem folgadinho, bem relaxadinho. Ele falou: não. Deu ordem para os bichos comer a boboreira. Sabe que Deus vai ter que apertar mais ainda a porca para você correr para os braços dele? Diz a palavra: eu te chamei para a minha presença para ser solução, para ser instrumento nas minhas mãos e não ser problema. Problema deixa para o mundo é problemático.
Nós estamos vivendo um período tão difícil depois dessa pandemia que eu me iludi. Eu achei que depois da pandemia muitos correriam para a casa do Senhor para buscar a sua presença, a sua face. Mas não. Muitas igrejas perderam mais que a metade de membro. Olá! É muito ainda que ficou. É membro que a gente tem que correr atrás dele lá em casa para levar a ceia. É membro que a gente tem que ligar a semana inteira perguntando: você vai domingo? É membro que a gente tem que desembolsar mais um dinheirinho para buscar de carro, senão não vem. É tanta coisa. É membro que você diz: irmã, você sumiu. Onde que a irmã anda? Ah, eu não vou mais nessa igreja não, porque a irmã Doquinha, ela me maltratou muito, ela falou muita coisa que... Mas o nosso propósito não é com a irmã Doquinha, com o irmão Tiago, com quem quer que seja. O nosso propósito e compromisso, a nossa missão e vocação é dada por Deus, e assim para Deus faremos. Mas você olha o pastor que não te cumprimentou, a irmã que não te saudou, alguém que até profetizou e não aconteceu. Se profetizou e não aconteceu, não foi Deus, não põe a culpa em Deus. Siga em frente. Já revelaram tanta coisa para mim, já revelaram eu casado e já revelaram esposa para mim, e eu ficar quieto, só olhando, Senhor, tem misericórdia. Às vezes, eu vou falar de mim, duvido que você também não tenha esse sentimento de fazer como Jonas e tomar o caminho de Tarsis. Nínive que se vire. Nínive que ande com as próprias pernas, eu não vou mais não. Você acha que não dá vontade de desistir e sair debaixo dos planos de Deus e falar: eu vou? Mas vai pagar um preço muito alto, eu pago um preço muito alto. Se nós decidimos, de fato e de verdade, seguir os nossos próprios passos, nós vamos sofrer. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 8, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol queimou, feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim te enfades, fique triste, cansado da vida, por causa de uma boboreira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse para ele: tiveste compaixão da aboboreira, mas na qual não trabalhaste, não a fizeste crescer, e que em uma noite nasceu, cresceu, e na outra morreu e pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Tem muitos que só pensam no seu próprio estômago. Se fizer o balanço do dia que batizou, quantas almas ela ganhou para Jesus? Ganhei a minha, tá bom. A minha já está de bom tamanho. Jonas se alegrou na história todinha dele, 4 capítulos. Na história todinha, no dia da boboreira. Mas Jonas era um homem problemático, um homem ingrato, um homem que tinha propósito de Deus na vida dele, mas em todo o tempo reclamando, murmurando. Eu falo na igreja de Santo Amaro, se for para ter obreiro, que é com uma mala cheia de pedra molhada, sem alça e sem rodinha, vai para outra igreja, procura outro lugar, fica no banco. Porque não adianta, Nós temos alguém desgostoso na obra de Deus. Jonas estava assim. Desgostoso. Mas Deus falou assim: você tem dó da boboreira, ela te trouxe benefícios. Agora uma alma, qual benefício ela trará, a não ser trazer problemas, dificuldades, situações adversas? Ele poderia muito bem aceitar aquilo ali como um verdadeiro chamado de Deus, mas ele continuou dando problema. Ele continuou blasfemando, falando com Deus. E quando Deus dá o que ele queria, sombra e água fresca, ele fala: glória a Deus. Quem sabe você está vivendo de sombra e água fresca. Faz tempo que você não vem na minha casa, não me busca, não seja problema na minha obra. É como foi dito agora, Jonas, ele passou a ser mais um problema. E vamos dizer, um problema maior que Nínive, porque Nínive não ouvia a voz de Deus, não tinha direção do céu. Nínive não tinha, aleluia,
um guia, como Jonas tinha, o próprio Deus. Mas ao invés dele se agarrar nesse líder, nesse Deus tão maravilhoso e falar, usa a minha vida, Pai, eu quero ganhar estas almas, eu quero ter o prazer de levar elas uma a uma para o teu reino. Não, ele estava contendendo com Deus, brigando com Deus. Olha lá o versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais do que 120.000 homens, que não sabem discernir a sua mão direita com a mão esquerda, e também muitos animais. Então a palavra é essa nesse dia de hoje, para que você entenda. Quem sabe a porta fechou para você voltar a buscar o Senhor. Quem sabe a enfermidade chegou para você intensificar a tua oração, o teu jejum. Quem sabe o marido até foi embora, os filhos, olha, está uma bagunça na tua casa. Mas quando o Senhor der ordem para tudo voltar ao seu lugar, volta. Mas o primeiro passo é você se voltar a Ele. É você entender que você é serva dEle. Você não é serva do diabo. Você é servo de Deus, serva de Deus. E se nós assim nos encontrarmos no lugar de servos, homens e mulheres de Deus, o Senhor Ele vai nos honrar. Ele sabe que você passou tanto apuro por não querer ouvir a voz de Deus e não praticar. O Senhor está dizendo, chega, não quero mais ver você sofrer, mas faz minha vontade. Sabe qual era o problema de Jonas? Desobediência. Desobediência. Muitos estão andando desobedientes na presença de Deus. Sabe por quê? Porque querem fazer do seu próprio jeito, querem seguir o caminho desse que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, mas vou seguir meu atalho, meu beco, eu vou cortar lá na frente e eu saio. Não, você vai sofrer. A palavra é essa hoje. Tu és um Jonas ou és um servo de fato e de verdade de Deus? Tu és, irmão, o Jonas, ou você tem prazer de fato e de verdade buscar esse Deus? Ouvir a voz dele, quando ele dá direção, você vai na direção certa, é vitória certa. Mas agora você recebe a orientação aqui pela palavra e sai e segue teus próprios caminhos, Deus não é responsável disso. Deus não é. Eu vinha falando esses dias na rádio sobre reputação. O que é reputação? É o que os outros vão olhar e pensar de você. Olha que mulher bonita, distinta, né? Olha que mulher bem alinhada. Isso é reputação. Aí chega uma conversa, nossa, mas o fulano é um homem de Deus, está falando da tua reputação. Agora, posicionamento e caráter de Deus, só Deus ele sabe. O íntimo da nossa alma, só Deus ele sabe. Não adianta eu ter roupinha de crente, estereótipo de crente, se de fato, de verdade, o meu coração não tiver voluntário, aberto para seguir a voz de Deus. De nada vale. De nada vale. Quem sabe você está se perguntando por que tanta coisa está vindo contra a minha vida. Começa a perguntar para você mesmo. Será que eu não tenho que voltar para a obra do meu Deus? Será que eu não tenho que voltar para a casa do meu Deus? Será que eu não tenho que fazer a parte do Senhor e até o que eu não peço Ele pode fazer por mim? Irmã, irmão, pega essa palavra para você. Eu estou pegando a minha porção. Tenho que melhorar muito ainda. Eu tenho que melhorar muito. Você não tem noção. Não é porque eu prego, não, que é tudo mil maravilhas, não. É a cada dia um aprendizado, cada dia se convertendo cada vez mais. A cada dia a gente vai se aproximando do dono do céu. Então, no nome de Jesus, volte a congregar, volte a cear na casa do Senhor, volte a tocar, irmão, volte a pregar, volte, faz a vontade de Deus e o Senhor muito vai se alegrar contigo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.